5. Mateus capítulo 5. E vamos a partir do versículo 1. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus capítulo 5, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Amém? Então, diz a palavra, podem se assentar, diz a palavra de Deus que Jesus, vendo aquela grande multidão que estava seguindo, estava caminhando, seguindo ele aonde ele estava indo, e ele subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram dele os seus discípulos. A multidão não pôde se aproximar tanto, mas os seus discípulos puderam chegar próximo a Jesus, e lá embaixo, mais ao pé do monte, estava a multidão. E ele se reservou e os seus discípulos foram até ele. Já com um propósito, o Senhor Jesus se afastou da multidão, né? E ele se assentou e os seus discípulos mais próximos dele, ele ensinava. Abriu a sua boca e começou a lhe ensinar. E ele disse assim: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então, Jesus aqui, ele não está limitando, é importante nós sabermos disso, que ele não está limitando quem vai para o céu. Ele está limitando o reino de Deus. Por exemplo, o ladrão na cruz. Vou só dar um exemplo para entender melhor. O ladrão da cruz, na cruz, que foi salvo. Ele foi salvo porque ele creu em Jesus, creu que o único que podia salvar ele, livrar daquela situação ante a morte, era Jesus. Então ele morreu e foi salvo. Mas ele não viveu no reino de Deus sobre a terra. Porque aqui Jesus não está falando que bem-aventurado são... Ele está falando aqui que bem-aventurado serão os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quer dizer, Deus, ele reina na terra, ele reina sobre a vida. Ou o reino dos céus, o reino de Deus é a mesma coisa. Quando se fala no reino dos céus, assim fala no reino de Deus. O reino de Deus reina nos céus e reina na terra. O reino dos céus e o reino de Deus na terra não muda nada. Tanto que Jesus, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, o que ele nos ensina a orar? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como o quê? Como no céu. Porque o reino de Deus nos céus e na terra não muda nada. Todos têm que se sujeitar ao nosso Deus Todo-Poderoso, tanto no céu como na terra. E todos têm que ser humildes, tem que ser pobre. Quando Jesus fala aqui que bem-aventurados os humildes, ou pobre, ele não está falando da pobreza em questão de dinheiro, ele está falando na pobreza, no questão de nós abrirmos mão da nossa vontade pela vontade de Deus.
Então eu tenho que ser pobre do meu ego, do meu eu. Eu tenho que me esvaziar do meu ego, do meu eu, deixar abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Isso é ser humilde de espírito. Então, quando nós assim se colocamos diante de Deus, nós passamos a pertencer ao reino de Deus. Deus só pode reinar na vida dos humildes, na vida daqueles que são pobres de espírito. Então Jesus está ensinando aqui para o discípulo, bem-aventurado, quer dizer, feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Aí ele diz mais, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus não está dizendo aqui que todos que choram serão consolados. Ele não está dizendo que todos que choram. Esse sermão aqui da montanha, essas bem-aventuranças, elas se ligam uma com a outra. A primeira que Jesus falou se liga com a segunda, com a terceira, e assim vai uma ligando com a outra. Então ele está falando que toda pessoa que nega a si mesmo, que abre mão da sua vontade, do seu ego, que é pobre de espírito, automaticamente ela vai estar chorando por dentro. Porque ela vai estar negando a vontade dela. Ela vai estar sentindo a dor daquela, ou sofrendo, chorando por dentro. Lembra que quando Jesus estava lá no Getsemane e ele se ajoelhou para falar com o Pai antes de ser levado preso, ele falou: Pai, se possível, passa de mim o quê? Este cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a sua. Ele estava ali angustiado. Quando a pessoa está chorando é porque ela está angustiada, não é? E para desabafar ela chora. Para desabafar, para ela se sentir um pouco melhor, aliviada, ela tem que chorar. Então Jesus estava ali também chorando, angustiado, falando para o Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus ali foi humilde de espírito, estava sendo humilde de espírito, porque não era a vontade dele que estava prevalecendo, era a vontade do Pai, e ele estava ao mesmo tempo chorando diante do Pai. Porque nós temos que chorar diante do Pai. Essa bem-aventurada aqueles que choram diante de Deus. Quando a gente se humilha diante de Deus e chora: Senhor, me ajuda. Está sendo difícil para mim, me ajuda nessa caminhada. Me ajuda nessa luta, nessa guerra, está sendo angustiante para mim. É difícil. Porque fazer a vontade de Deus não é fácil. Fazer a vontade de Deus não é fácil, não. Você tem que ouvir as pessoas te humilhando, você baixar a cabeça, você chora por dentro, é uma dor terrível que a gente tem que sentir, suportar por amor a Deus, não é? Coisas difíceis que a gente tem que passar. Então, quando Jesus disse aqui, bem-aventurado, primeiro ele fala dos humildes, dos pobres de espírito. Depois ele fala, e também, bem-aventurado é aqueles que choram, porque serão consolados. Não é aqueles que choram, porque se essa palavra aqui fosse para todos que choram por aí, então todos que choram deveriam ter um amparo imediatamente. Mas essa palavra aqui, essa promessa, é para os servos do Senhor. Tanto que ele separou os discípulos da multidão. Não foi à toa que ele subiu no monte, a multidão ficou lá embaixo, e quem se aproximou foi os discípulos, aqueles que iriam assumir o reino de Deus sobre a terra, queria fazer a obra do Senhor. Então ele falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E logo em seguida ele deu outro ensinamento para os discípulos, dizendo assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora aqui, ele já está falando da salvação, da terra
da terra prometida lá, ó, que Deus nos prometeu. Aí ele está falando bem-aventurados mansos. Por que nós temos que ser mansos? O manso e paciência é a mesma coisa. Esperar. Quando a gente está esperando no Senhor com paciência, nós estamos sendo mansos. Então nós aguardamos com mansidão, com paciência, as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Nós negamos a nós mesmos, sacrificamos a nossa vida por obediência a Deus, negando a nossa vontade, sendo humilde, choramos por isso, somos mansos porque temos que aguardar com paciência no Senhor as suas promessas, as suas bênçãos, enfim. Então, todos os servos do Senhor têm que ser assim, que não, se o servo do Senhor não tiver dentro dessas qualificações aqui do sermão da montanha, ele não consegue permanecer como servo do Senhor. Primeiro ele precisa ser humilde de espírito, para que a vontade de Deus seja feita, e depois ele vai chorar. É natural que ele chore, porque ele está negando a si mesmo. Está abrindo mão daquilo que ele desejaria, dos sonhos, dos seus projetos, para fazer a vontade de Deus. Está aceitando, ele está sendo manso, ele está esperando com paciência no Senhor, está esperando a promessa do Pai se cumprir na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Aí o Senhor Jesus diz mais aqui, ó: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu estava falando com a minha esposa esses dias, que tudo que está acontecendo na nossa vida, que a gente está passando umas lutas, não ruim não, porque Deus está cuidando da gente mesmo, está nos preparando para a obra. Eu falei para Deus, está nos preparando para a obra. Às vezes Ele permite até a gente ser injustiçado, às vezes algumas injustiças Ele permite a gente sofrer, para que a gente venha ter fome e sede de justiça. Porque como que tu vai ter sede e fome de justiça se você nunca sofreu injustiça? É igual você, como é que você vai ter sede de água se não falta água para você? Você só vai ter sede de água quando falta água, quando não tiver água para você beber. Aí você vai morrer, você vai ficar desesperado atrás da água. E quando você é injustiçado aqui, você é injustiçado ali, você sofre uma injustiça ali, isso vai causando, vai criando dentro de você uma sede e uma fome pela justiça. Você quer de qualquer forma, você busca com todas as suas forças em oração, enfim, buscando ao Senhor, fazendo tudo que for preciso, porque você quer a justiça. Então o servo de Deus, muitas vezes, para ele poder fazer a obra do Senhor, Deus permite que ele seja injustiçado, que ele passe por tudo primeiro, para que ele seja moldado, preparado para a obra, para o reino de Deus, para viver no reino de Deus. Não estamos falando de salvação não, porque salvação Jesus já conquistou por nós. E está escrito que com a boca, se com o coração nós cremos, com a boca nós confessar e o coração crer, nós estamos salvos. Mas para viver no reino de Deus, Deus reinando sobre a nossa vida, nós precisamos obediência, precisamos negar nós mesmos. Deus vai para nos preparar, para nós assumirmos, tomar a frente do reino dele na terra. Nós vamos ser injustiçados, nós vamos chorar, nós vamos ser injustiçados, vamos ter que chorar, vamos ter que abrir mão da nossa vontade, deixar a vontade de Deus prevalecer, para que a gente possa viver no reino de Deus, a humildade do Espírito. Aí diz assim, ó: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? Lembra da parábola do Senhor que tinha um servo lhe devendo uma grande quantia, e ele chamou o servo e falou: ó, paga o que você está me devendo. E aí o servo falou assim: mas Senhor, não tenho como lhe pagar, ó, leva ele para ser preso, ó, leva ele.
Aí ele implorou ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu não tenho como te pagar, mas tenha misericórdia. E aí o Senhor daquele servo perdoou a dívida dele, teve misericórdia, ele perdoou ele. A misericórdia está ligada ao perdão. Então, quando nós perdoamos, somos perdoados. Então, por isso que ele fala aqui, ele poderia trocar essa palavra misericórdia pelo perdão. Ele falou: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus está falando: bem-aventurados aqueles que perdoam, porque serão perdoados. Mesma coisa. Então, o homem e a mulher de Deus que quer fazer algo de Deus vai sofrer muitas situações que ele tem que perdoar. Aí as pessoas vão nos perseguir, às vezes vai falar mal da gente, e porque nós estamos de frente do reino do Senhor, nós temos que dar um bom testemunho, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar, nós temos que entregar na mão de Deus, orar para Deus, até para abençoar aquela pessoa que quer o nosso mal. Por quê? Porque nós fomos chamados para viver no reino de Deus. Deus confiou nas nossas mãos o seu reino. Ele confiou o reino de Deus, está entregue nas nossas mãos na terra. Deus confia em nós para fazer a sua obra na terra, para mostrar para o mundo quem Ele é. Aí ele dá mais uma bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tudo que vai acontecer na nossa vida, ou pela permissão de Deus, nós temos que abrir mão da nossa vontade pela vontade de Deus. Nós temos que ser o quê? Segundo, vamos chorar. Eu tenho que abrir mão, vamos chorar. Vamos ter que ser manso, esperar com paciência no Senhor. Nós teremos que ser, vamos ter sede de justiça. Vamos querer justiça, não, Senhor, você é injustiçado, eu não aceito isso, meu Pai, muda a minha situação. Vamos querer misericórdia, mas para nós alcançar a misericórdia, nós temos que também ser misericordiosos. Nós vamos querer tudo isso, e no final de tudo isso, ainda nós temos que manter o nosso coração ainda limpo. Não pode ter nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, mas limpo diante de Deus, porque os limpos de coração verão a quem? A Deus. Aí ele fala assim, bem-aventurados os pacificadores, quer dizer, aqueles que querem apaziguar as brigas, tem uma confusão aqui, ele vem, tenta ajudar a resolver. Não se metendo na vida de ninguém não, mas se você puder tentar reconciliar alguém, você faz isso. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E as pessoas vão ver que a gente tem um pensamento diferente, que a gente tem uma vida diferente, que a gente é diferente, porque nós somos de Deus. Amém? Então nós vamos ser usados. Aí ele fala assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, quer dizer, por causa de Deus, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo. Vai ter pessoas que vão falar mentira ao teu respeito. Vai ter pessoas que vão falar mentira ao meu respeito. Mas se nós somos de Deus, nós temos que guardar essa palavra. Nós somos bem-aventurados, nós somos e seremos felizes por conta disso. Deus vai nos honrar, porque nós estamos permanecendo dentro da sua vontade. Vem a pessoa falando mal da gente está perdoando ela. Vem a pessoa nos perseguindo, nós estamos perdoando ela. Nós estamos limpando nosso coração, não temos nada contra. E aí Deus, Ele vai nos honrar. Mentindo disserem todo mal contra vós, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia! Grande vai ser
o meu e o seu galardão quando nós chegarmos lá em cima. Amém? Nós estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra. Vamos passar o que for preciso por amor a Deus, por amor a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Então nós vamos suportar e passar por tudo que tivermos que passar. Mas grande será o nosso galardão quando nós chegarmos lá no céu para a glória de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Essas palavras Jesus falou para os discípulos. Ele se afastou um pouco da multidão, porque a multidão, né, eram pessoas, aquela multidão que estava ali, eram pessoas que estavam interessadas, naquilo que Jesus podia fazer por elas. Estavam interessados na saúde, focado só na saúde, focado só nos milagres que Jesus estava operando. Então elas não estavam ali por amor a Cristo ou pela obra do Senhor para viver no reino de Deus. Eles estavam ali pelas bênçãos que poderiam receber. Por isso que Jesus se afastou da multidão, subiu no monte, e quando os discípulos se aproximaram, porque os discípulos tinham uma outra visão. O discípulo de Deus, aquele que realmente é de Deus, que está aprendendo com Deus, ele não tem visão nas coisas, só nas coisas materiais. Ele não está só focado naquilo que Deus pode fazer por ele, os bens que Deus pode dar, não. Ele sabe que Deus pode dar tudo que ele precisa, então ele se prepara, ó, se eu tiver, amém. Se eu também não tiver, também, amém. Porque que seja feita a vontade de quem? De Deus. Ele não está apegado a nada, ele não só serve a Deus pelas coisas que Deus pode fazer por ele, não. Ele serve a Deus porque Deus é Deus, sem ele não vive. Amém? E por amor. Por amor. Eu estava vendo um pastor pregando na internet, e ele falou assim, que quando os filhos de Deus se apresentou diante de Deus e o Satanás, o diabo, foi junto com eles, se apresentou diante de Deus, Deus falou assim para o diabo: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Deus falou todas as qualidades de Jó para o inimigo, porque Jó tinha um caráter excelente que agradava a Deus. E sabe o que o inimigo falou? Claro que ele é o que é, faz o que faz, porque o Senhor dá tudo para ele, tira tudo que ele tem para tu ver se ele não muda. Aí Deus falou: tu pode fazer o que você está falando, vai lá, tira tudo, só não tira, toca na vida dele, vai lá tirar tudo. E o inimigo foi lá, tirou tudo de Jó, deixou ele sem nada. Mas Jó não mudou. Sabe por quê? Porque Jó tinha caráter. Jó tinha caráter. E quando Deus olha para mim, para você, Ele quer ver um caráter de um homem e de uma mulher de Deus em nós. Nada pode nos mudar, nos transformar. Se perdermos aquilo, se Deus permitir nós perdermos alguma coisa, isso não pode mudar o nosso caráter, o nosso comportamento. Nós não podemos mudar com Deus porque perdemos, porque Ele permitiu uma situação ruim na nossa vida. Nós temos que ser a mesma pessoa, independente do que esteja acontecendo na minha e na tua vida. O diabo, ele quer que a gente fica olhando para as coisas que a gente tem. Quando a gente não tem, ele fala aí, você vai continuar. Ele usa, né, pessoas para falar, igual ele usou a mulher de Jó. Você vai continuar sendo fiel a Deus? Olha o que ele tirou tudo de você. Amaldiçoe o seu Deus e morre. Porque o diabo quer que a gente sirva a Deus de acordo conforme aquilo que Deus faz na nossa vida. De bom. Se Deus não está fazendo nada, o diabo fala,
Para que você servir esse Deus que não faz nada por você? Que Ele quer que a gente se prenda aos bens materiais. Ele quer que o nosso valor, o inimigo quer que o nosso valor seja de acordo com aquilo que nós temos. Então, se eu tenho um carro, o meu valor, eu sou aquela pessoa porque eu tenho um carro. Se eu perder o carro, eu mudo, me transformo. Eu só sou um homem de caráter, no roubo, no trafico, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho uma casa. Então, se eu perder o emprego, perder a casa, eu vou roubar, vou traficar. É isso que o diabo quer que a gente faça. Porque uma pessoa assim não tem caráter, ela depende do que ela tem para poder agir. E quando a pessoa é de Deus, ela pode não ter nada. Ela vai continuar sendo aquela mesma pessoa. E se Deus dá tudo para ela, ela continua sendo aquela mesma pessoa. Ela continua sendo aquela mesma pessoa que foi moldada por Deus. E é isso que nós temos que entender. O inimigo quer tirar o que nós temos de mais precioso, que é a presença de Deus na nossa vida, que é a comunhão com Deus. Que uma vez nós perdendo a comunhão com Deus, Ele nos envergonha, Ele nos destrói totalmente. Então, nós precisamos observar essas bem-aventuranças. Se nós temos sido pobres ou humildes de espírito diante de Deus, nós temos que ler essa palavra e analisar: será que eu estou sendo humilde diante do meu Pai? Eu de espírito, será que eu estou deixando a vontade dele prevalecer sobre a minha? Ou é a minha que está prevalecendo? Eu tenho que analisar isso todo dia. Eu tenho que analisar: será que eu estou me permitindo chorar? Eu estou me permitindo chorar porque Deus está fazendo a vontade dele da minha vida? Será porque às vezes Deus vai tirar uma coisa de você que você fala: Senhor, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor tirou. Você vai chorar. Vai chorar aceitando a vontade dele. Mas ele promete aqui que os que choram serão o quê? Consolados. Uma hora ele vai vir e vai te honrar porque você permaneceu dentro da vontade dele. Amém? Ele vai nos honrar. A gente tem que observar: Senhor, será que eu tenho sede? Olha só, será que eu tenho sede e fome de justiça? Porque uma pessoa que tem sede e fome de justiça, antes ela tem que ser injustiçada. Antes ela tem que passar por ser muito injustiçada para que ela possa ter isso dentro dela. Quando ela vê uma pessoa sendo injustiçada, ela não vai aceitar. Sabe por quê? Porque ela tem sede e fome de justiça. Se ela vê uma pessoa injustiçando outra, meu irmão, você está fazendo o que é errado. Como é que você trata o teu irmão desse jeito? Isso é uma injustiça. Quer dizer, ela vai lutar contra. Por quê? Porque ela tem sede e fome de justiça. Por isso que às vezes Deus permite nós sofrermos injustiça, não só para a gente pensar na justiça nossa própria, para a nossa própria vida, mas para nós olharmos para os nossos irmãos, nossos semelhantes, para eu não aceito o que o meu irmão está fazendo com o meu irmão, está injustiçando o meu irmão, como aconteceu aqui teve um dia que eu vim aqui e estavam meus irmãos aqui, conversando a respeito desse terreno, e aí meu irmão queria fazer um negócio. Eu falei: meu irmão, mas não dá, porque temos aqui 4 irmãos, esse espaço tem que ser dividido para 4, não dá para fazer o que tu quer e excluir um, a não ser se a pessoa falar: eu não quero, te conceder, beleza, mas só que a pessoa não falou isso. Então aqui é dividido para 4. Da minha parte, eu não estava sendo excluído, mas só que eu estava comprando a briga de uma outra pessoa. Por quê? Porque é injustiça. A não ser se a outra pessoa falar assim: não, não quero, eu cedo para você, aí tudo certo. Aí falamos com ele, falou: hoje ele está lá morando de favor. Amanhã ou depois pode acontecer alguma coisa e ele precisar daqui. E é justamente o que nós falamos acontecendo. Ele vai ter que vir para cá.
E tem aqui o espaço dele para ele erguer a casa dele. E se a gente não intercede para fazer a justiça, para fazer o que é certo, depois ele ia sofrer. Então, quando a pessoa tem sede e fome de justiça, ela não pensa só nela, ela pensa no outro. Se ela está vendo ela sendo injustiçada, você não vai aceitar. Porque dentro de você tem sede e fome de justiça, não só para a tua vida, mas para a vida do seu próximo também. Qualquer injustiça você não vai concordar. Isso é injusto, eu não aceito. Isso é injusto, eu não aceito. Amém? E aí Deus vai nos saciar de justiça. Quando eu penso no meu irmão, Deus ele pensa em mim. Quando eu cuido do meu irmão, Deus cuida de mim. E assim a gente tem que viver. Por isso que a gente tem que ter sede e fome de justiça. Por isso que Deus permite, às vezes, a gente ser injustiçado para a gente sentir na pele o que é ser injustiçado. Para depois a gente não aceitar que o outro seja. Amém? Então, igreja, vamos guardar esse sermão da montanha, essas bem-aventuranças. Vamos observar, vamos ver se nós estamos dentro do plano, do propósito do reino de Deus. Se estamos vivendo realmente no reino de Deus, que aqui é a característica de quem está no reino de Deus. Quem está vivendo dentro do reino de Deus. Ele tem que ser manso, humilde, chorar, vai chorar, não tem jeito, não tem como fugir, vai chorar, mas Deus também vai abençoar, vai consolar, vai ser injustiçado, mas Deus uma hora vai se manifestar a justiça como o sol do meio-dia, como está escrito. Ele vai ver a justiça de Deus se manifestar, porque Jesus, o João Batista, ele falou assim, ó, eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com o quê? Com fogo. Sabe o que é fogo? O fogo é exatamente a dificuldade que você vai ter que passar. E você vai ter que permanecer ali sendo fiel a Deus, passar por tudo que for preciso para que você seja moldado. O fogo, ele nesse sentido aqui, ele purifica, ele molda, prepara. E lembra do ouro? O ouro, para ter o valor que ele tem que passar pelo fogo primeiro, para ser moldado e ter o valor que ele tem. Então Deus, ele permite o fogo para a gente poder crescer e glorificar o nome dele nas nossas vidas. Amém? Nós vamos observar isso nas nossas vidas. Se estamos sendo perseguidos, não reclama não. Ah, estou sendo perseguido. Ah, as pessoas estão falando mal de mim. Glorifica a Deus por isso. Porque bem-aventurado tu és. Jesus disse aqui, ó, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Você quer o que é certo e tem pessoa querendo fazer o errado, te perseguindo. Seja, não chore por causa disso, não. Glorifique a Deus, porque bem-aventurado tu és, por causa do reino de Deus, e principalmente se for por causa de Deus. As pessoas nos perseguem justamente se for se a gente estiver fazendo a vontade de Deus e a pessoa quiser o nosso mal. Nós temos que glorificar Deus e falar, Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra está se cumprindo na minha vida. E eu serei bem-aventurado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Grande será o teu e o meu galardão quando a hora chegar. Temos que ser mansos, ter paciência, esperar no Senhor, porque está tudo determinado pelo Pai já. Tudo pronto para a glória e o louvor do nome dele já. Amém? Nós só precisamos crer, confiar, esperar, deixar ele nos governar, porque Deus é um rei, ele precisa nos governar. Nós temos que permitir que ele nos governe, que ele reine, e ele vai nos honrar para a glória do teu nome, vai fazer o melhor para a gente, porque a sua vontade, como eu falo sempre, é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos entregar nossa vida ao Senhor.
Vamos agradecer por tudo que Ele tem nos feito, permitido acontecer na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Senhor, por esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Que essa palavra venha ficar guardada, cravada, meu Deus, no coração e na mente da tua igreja. Ó, meu Senhor, que quando eles estiverem sendo perseguidos, meu Pai, quando eles estiverem sendo caluniados, maltratados, que eles possam lembrar, meu Pai, que o Senhor não se esqueceu deles e que o Senhor está cuidando, Pai. E que eles venham ter misericórdia, assim como o Senhor tem tido misericórdia da gente. Nos dê força, nos ensina a ter misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, guarda o nosso coração limpo de toda mágoa, de todo rancor, de toda tristeza. Limpa o nosso coração, Pai, que nós possamos te servir com alegria, com prazer, com ânimo, com vontade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós não estamos sozinhos, meu Pai. Muito obrigado. Espírito Santo, seja com a tua igreja, seja com o teu povo, meu Pai. Senhor, cuida da gente, Senhor. Nós não podemos viver sem a tua presença. Nós não podemos viver sem o teu Espírito Santo, meu Deus. Venha com o teu Espírito sobre nós nesse momento. Pai, nós te pedimos, te imploramos. Nós não somos perfeitos, mas graças damos ao Senhor, porque o Senhor Jesus nos purifica. Ele nos dá a condição de entrarmos na tua presença. Pai, nós te agradecemos pelo amor demonstrado por Cristo em nosso favor. Aleluia, Jesus. Toma a minha vida, toma a vida da Dona Ana nas tuas mãos, toma a vida do pastor Paulo nas tuas mãos, toma a vida da minha esposa nas tuas mãos, toma a vida dos nossos ouvintes na internet nas tuas mãos. Pai, visita cada pessoa que nos assiste, talvez seja passando dificuldade, talvez tenha sido perseguido, que o Senhor possa, meu Pai, estar com eles em nome de Jesus, para livrar e proteger, guardar de todo mal. É o que eu te peço, meu Senhor. Te agradecemos, entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória hoje e para todos. Levanta as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e que Ele te dê a paz, não só hoje, mas amanhã e para todos sempre. A igreja diga: eu creio. Bem forte para Jesus. Está encerrado o nosso culto em nome de Jesus. Onde